Salve, salve galera, bora lá que eu vou fazer uma correção dessa nossa segunda lista de exercícios com vocês. Os exercícios aí do 11 até o exercício 20. Já sem mais delongas, começando aqui pelo exercício 11. Faça um algoritmo que, dado as três notas de um aluno, determine e exiba a sua média final e o seu conceito, sabendo-se que a média final é calculada pela média aritmética das três notas e que o conceito é determinado com base na tabela abaixo. Então aqui é diferente daquele exercício da lista anterior, que alguns confundiram, né, que era a média ponderada, né, que ela envolvia lá os pesos de cada uma das notas, né? Aqui é a média aritmética. Essa daqui sim, é só você calcular, né? São três notas, então é você calcular as três e dividir por três, né? Então, soma a nota da primeira, soma a primeira nota, mais a segunda nota, mais a terceira nota, e divide por três, né? Que é a quantidade total de notas. Então, essa é a fórmula da média aritmética. E o conceito, então, ele vai ser determinado com base nessa tabela. Se for maior ou igual a 8, conceito A. Se for maior ou igual a 5 e menor que 8, B. E se for menor que 5, o conceito C. Tá? Então, é bem tranquilo esse aqui. Vamos partir aqui para o editor de código, então, e já vamos começar. Então, aqui eu vou fazer a importação da biblioteca Java útil, né, para a gente poder utilizar o scanner. Já vou declarar então aqui o scanner, fazer igual nas outras atividades. E vamos partir aqui então para a escrita. Então system.out.println, digite a primeira nota. E aqui a gente já vai fazer então double, né? Porque a nota pode ser ponto flutuante, nota 1, recebe a entrada do nosso scanner fazendo com o next double. Já pode até replicar aqui para fazer a segunda e a terceira nota, apenas modificando aqui para N2 e N3. Mesma coisa dos exercícios anteriores, né? Quem optou por fazer um scanner para cada recepção aqui, para cada recebimento de valor, perfeito, tá? Eu particularmente acho que vale mais a pena fazer com um scanner apenas porque você economiza bastante serviço. Mas, né, quem fez aí com três scanners, tranquilo, não tem problema nenhum. Então temos aqui as três notas, né, nas variáveis N1, N2 e N3. E aí vamos partir agora para o cálculo, né? Então aqui double, média, recebe. Como é operação matemática, então a gente faz aí com o parêntese, né, para a gente conseguir fazer. N1 mais N2 mais N3, opa, dividido por 3. E aí nós temos então a média. Agora a gente vai passar para as validações, né? Então a gente vai ter que bater em cima do que nos foi passado nessa tabela. Então a tabela fala o seguinte: se a média final for maior ou igual a 8, então if, opa, né, if já está ali, né? Média maior ou igual a 8, então a gente vai falar assim: system.out.println, a média do aluno foi média e o conceito atribuído foi. Pode tirar esses dois pontos aqui, né, para ficar melhor. Então, se a média for 8, né, maior ou igual a 8, o conceito atribuído é A. Perfeito. Aí a gente tem ali uma segunda opção, né? Então aqui se, só que a gente tem uma terceira, então é senão se, né? Então else if, que seria senão se, média maior ou igual a 5 e menor que 8. Então nós já tínhamos feito isso aqui em sala de aula, média menor ou igual a 5, e também tem aqui o
menor que 8. Opa, maior ou igual, né? Maior ou igual a 5 e menor que 8. Muita gente faz assim, ó, e menor que 8. Isso aqui está errado, porque o Java ele não entende que você ainda está falando da média. Tá? Esse conceito vocês aprenderam em lógica também de programação. É a mesma coisa. Ele não entende que você ainda está falando da média. Então o que você tem que fazer? Você tem que repetir aqui, ó, média, né, de novo. Então se média for maior ou igual a 5 e se média for menor que 8. E aí você joga aqui a condição. Pode copiar e colar aqui. E o conceito atribuído é B. E agora sim, nós temos a terceira, né, possibilidade, não existe uma quarta, então não precisa fazer else if, é apenas senão. Então você vai colocar novamente que a média do aluno foi tal e o conceito atribuído foi o C. Tá? Existem outras maneiras de se fazer isso aqui. Você pode fazer a validação e colocar aqui uma outra variável falando do conceito atribuído e depois exibir apenas uma vez aqui embaixo, mas eu acho que essa daqui ela é a mais clara, né, para entender o que está acontecendo aqui. Tá? Você pode também exibir, né, a média do aluno aqui antes, né, pode fazer assim também, acho que vai ser bastante prático para entender. Então você apenas exibe isso, ó, naquele primeiro e apenas deixa assim, ó, o conceito atribuído. Pode fazer isso aqui também, né, ao invés de fazer tudo lá, deixa só assim, ó. Exibe a média uma única vez, né, e depois apenas valida aqui pelo conceito. Isso aqui vai dar certo também, tá? Então vamos lá, vamos fazer um teste. Vamos executá-lo aqui. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui. Pontinho e vírgula. E vamos lá. Legal. Opa, System tem que ser letra maiúscula, né? Os pequenos detalhezinhos. Perfeito. Olha lá, digite a primeira nota. A primeira nota foi 10. A segunda nota, faltou um A ali. A segunda nota foi 8 e a terceira nota foi 8 também. Então, olha lá, 8.66666, uma dízima periódica, e o conceito foi A, porque a nota foi maior do que 8, né? Quer tirar a prova, a gente pega a calculadora aqui e faz a soma, né? 10 mais 8 mais 8. Então temos 26. Divide 26 por 3, 8.6666666, que é a dízima periódica, então beleza, então estamos corretos. Vamos fazer um segundo teste aqui, só para ver com uma nota um pouco mais baixa. Nota 7, 5 e 8. A média foi 6, né? Então ela é maior que 5, mas ela também é menor que 8, então o conceito foi B. Então tá certinho. E para a gente tirar uma última prova, 5, 4, 4. Então a média foi 4 e o conceito utilizado foi C. Então aqui só para a gente corrigir, vou pegar o código e colar, vou disponibilizar o arquivo com a correção para vocês, igual eu fiz da outra vez, tá? Então aqui temos correção do exercício 11. Vou deixar tudo aqui certinho, exercício 12 depois para a gente fazer, vai estar aqui. Tá? Então esse aqui é o exercício 11 resolvido, tá? Então essa é a resolução do exercício 11. Conforme eu disse, né, existem diversas maneiras de se fazer isso aqui, você pode ter optado por fazer de maneira um pouco diferente, mas essa daqui é a base. Aí nós teríamos algumas variações. Um detalhezinho que eu gosto sempre de fazer para manter mais organizado é separar essas condições, tá, com alguns parênteses também, para ele ficar mais bem organizado, tá? Porque aí você entende que isso aqui é uma validação, isso aqui é uma outra validação, e aí você vai conseguindo separar tudo certinho por blocos. Em alguns casos é necessário você fazer sem isso aqui, para ele validar tudo de uma vez. Mas aqui nesse caso, né, é legal de se fazer porque ele fica mais bem organizado. Como são só duas condições, não vai fazer diferença se você colocar com ou sem os parênteses, tá? Mas então beleza, essa daqui seria a resolução do nosso exercício 11. Agora vamos aí para o exercício 12. O exercício 12 segue mais ou menos a mesma lógica, mas ele tem alguns cálculos a mais envolvidos. Então aqui o Botafogo Futebol Clube deseja aumentar o salário dos seus jogadores.
o reajuste deve obedecer à seguinte tabela. Então aqui você tem que entender qual que é o salário, o nome do jogador e fazer o reajuste de acordo com essa tabela. Escreva um algoritmo que leia o nome e o salário atual de um jogador. Em seguida, exiba o nome e o salário atual reajustado. Então você vai passar o nome do jogador, pode colocar qualquer nome, e um salário fictício que você imagine. E aí, de acordo com essa tabela, você vai exibir o nome e o salário dele reajustado, tá? Então, beleza, vamos lá. Então aqui vamos manter, né, o nosso scanner, a gente pode manter a mesma base do exercício. Digite o nome do jogador. Aí aqui a gente vai fazer diferente, né? Vamos utilizar uma string, nome jogador. E aqui ele vai receber o next line, porque ele vai receber a linha inteira para receber o nome do jogador. Aí aqui digite o salário do jogador e você até pode colocar aqui, né? Concatenando com a variável, para já fazer uma junção aqui. Digite o salário do jogador fulano, né? E aí ele vai aparecer o nome do jogador aqui na frente. E aqui então, double salário, recebe next double. Terceira variável a gente não vai precisar, isso aqui também não, e aqui também não. Então beleza, aqui a gente pode fazer, né, um system out, já exibindo. Eu sempre gosto de fazer essas separações assim, né, para representar que está sendo exibido um relatório, né? Isso aqui fica bastante legal, fica bastante bem organizado. E aqui a gente coloca o nome do jogador, aqui embaixo, salário do jogador, pode até colocar um sinalzinho de dinheiro aqui, né? E aí a gente replica essa linha aqui para indicar que está finalizando a exibição. E agora a gente vai fazer o quê? A validação do novo salário. E aqui também você pode fazer de diversas maneiras. Eu sempre gosto de fazer da mais extensa quando eu estou fazendo correção de exercício, porque aí mostra todo o processo. E aí depois você pode ir refatorando o seu código, né? Você pode ir corrigindo ele e diminuindo, fazendo melhorias no código para deixar tudo de maneira mais sucinta, né? Então aqui a maneira mais extensa, qual que seria? Primeiramente você descobrir qual que vai ser o percentual de aumento desse salário, né? Então aqui a gente pode fazer um double percentual ou per aumento, né? Percentual de aumento. E aqui fazer o seguinte, if, então se o salário do jogador, aí você pode fazer tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Eu vou seguir a ordem da tabela, tá? Então se o salário do jogador for maior que zero e menor do que 1.000, né, ou menor ou igual a R$ 1.000, então o aumento dele é de 20%. Então vamos lá. Então se salário for menor ou igual a 1.000, né, não precisa colocar maior que zero, porque o salário vai ser maior que zero sempre, né? Então se o salário for menor ou igual a 1.000, então o que eu vou fazer? Minha variável percentual de aumento, ela vai receber 20%. 20% é o equivalente a 0,2. Tá? Para quem não consegue entender esse conceito, é simplesmente uma, digamos assim, uma redução, né, do percentual. Se você pegar 20 e dividir por 100, que seria 20%, é isso aqui, ó, 0,2. Então você pode fazer isso aqui. Tá? Então 0,2 é o percentual de aumento. Caso contrário, né, ou seja, se o salário for maior do que R$ 1.000 e salário for menor ou igual a 5.000, tá? Aqui ele coloca 1.001, mas dá na mesma de ser maior que 1.000, porque maior que 1.000 vai ser 1.001 centavo. Então aqui, né, a 5.000, então menor ou igual a 5.000, o que vai acontecer? Então o percentual de aumento vai receber 10%. Mesma lógica, 10%, 0,1. Se o salário for acima de 5.000, ele não recebe nenhum percentual de aumento. Tá? Então aqui a gente pode colocar também
else, percentual de aumento, recebe 0. Ou então, você pode simplesmente fazer o seguinte. Né? E aí, vamos apagar aqui para baixo, porque a gente não vai utilizar isso aqui. E aí, o que vai acontecer? Você vai criar uma nova variável, double, novo salário, que vai receber o quê? Que vai receber salário mais, e aí você pode fazer aqui um parêntese, salário vezes percentual do aumento. Então, aqui ele vai calcular o valor que vai ser aumentado e aqui ele vai pegar e vai somar ao salário atual e vai dar aqui um novo valor. Mas eu não posso fazer isso aqui e já atualizar a variável salário? Você até pode, mas só que ele pede para que você faça, né, aqui no exercício, né, a exibição do salário atual e tudo mais. Então, é legal que você mantenha essa variável caso precise utilizar ela em algum momento, né? Apesar de eu já ter escrito aqui em cima, mas é legal manter ela ali, né, inalterada para você entender legalzinho o que está acontecendo. Outra coisa que você pode fazer de uma maneira mais extensa ainda seria o quê? Além, né, de você ter pego o percentual de aumento, você fazer o seguinte: double valor do aumento recebe. E aí você pega só isso aqui, ó. O valor do salário atual vezes o percentual de aumento. E aí você vai ter o valor de aumento, qual que é o dinheiro que vai aumentar dentro do salário dele. E aqui depois você apenas soma com o valor do aumento. E aí você pode fazer algo semelhante aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Percentual do aumento, né? E colocar aqui, ó. Percentual do aumento, valor do aumento, e aqui colocar, né, valor do aumento, e, vamos copiar aqui para economizar, novo salário. E aí o novo salário você coloca a variável novo salário, tá? E aqui ele vai funcionar exatamente da maneira que tem que funcionar. Então, vamos só ver se não faltou nenhum ponto e vírgula, se não tem nada de errado. Então, beleza, vamos executar aqui. Então, lá, digite o nome do jogador. O nome do jogador é João. Digite o salário do jogador João. O salário do jogador João é de 10 mil reais. Então, se o salário dele é de 10 mil reais, então ele é menor ou igual a 1.000? Não. Ele é maior que 1.000 e menor que 5.000? Não. Então, ele vai entrar aqui. Então, teoricamente, ele não deve aumentar valor nenhum. Então, olha lá. Jogador João, salário 10 mil reais, percentual do aumento 0, valor do aumento 0, novo salário 10 mil reais. Aí, ok, vamos fazer um outro teste agora. Jogador José, o salário dele é de 3 mil reais, então teoricamente ele vai entrar aqui, né, maior que 1.000 e menor que 5.000, vai receber 10% de aumento. Percentual de aumento 0,1, ou seja, 10%, 300 reais e o novo salário 3.300. E a gente joga mais uma última aqui, que seria um salário menor que 1.000 reais, então 800 reais. Opa, coloquei errado, né? O nome do jogador é 800 reais. Então aqui, o nome do jogador seria o Júlio, tudo com J, né? João, José e Júlio. O salário do Júlio seria de 800 reais. 800 reais, 20% de aumento, 160 reais. 960 reais é o novo salário. Uma dica que eu dou para vocês saberem se isso tudo aqui está batendo, é fazer exatamente o que eu fiz aqui, colocar valores redondos, tá? Coloque valores redondos, que vai ficar muito mais fácil para você identificar e ver se está dando certinho, né, o que você está fazendo. Se os cálculos estão acontecendo, por exemplo, 10%, se eu coloco ali
R$ 800, aliás, né, 20, né? 20% de R$ 800, eu sei que 10% é 80, então 20% 160. A mesma coisa que 10% de 3.000, eu sei que são 300. Então fica fácil de você bater e ver se os valores estão acontecendo, né, se os cálculos estão acontecendo de maneira correta. Então aqui, resolução do nosso segundo exercício da segunda lista, do nosso exercício 12. Então vamos deixar ele aqui. E o exercício 13 a gente joga para a linha de baixo. Vou tentar diminuir um pouquinho aqui. Tá tudo dentro de uma mesma página para vocês, para facilitar a vida de vocês. Diminuir o espaçamento aqui. Perfeito. Tá, então essa daí é a nossa correção do exercício 12. Exercício 13 está aqui, então, e já vamos partir para ele. Deixa só eu conferir aqui se ele está saindo o áudio. Alô, alô, tá aqui, beleza. Então, nosso exercício 13, vamos lá. Então, exercício 13, deixa eu jogar o 14 já para a página de baixo. Exercício 13, ele é um pouquinho mais extenso, tá? Mas então, vamos lá. Faça um algoritmo para calcular a conta final de um hóspede de um hotel fictício, considerando que serão lidos o nome do hóspede, o tipo de apartamento utilizado, que pode ser A, B, C ou D, o número de diárias utilizadas pelo hóspede e o valor do consumo interno do hóspede. Então vamos por partes, porque esse exercício aqui ele é bastante extenso, então você fazer ele por etapas ele vai ficar muito mais fácil de ser resolvido. Então a gente vai fazer essa primeira etapa que é fazer a leitura das informações, tá? Então vamos lá. Vamos partir aqui para o online GDB. Vamos apagar aqui. Deixar só o scanner ali já digitado. Então ele pede para que nós façamos a leitura do nome do hóspede. Então vamos lá, digite o nome do hóspede. E aí, então a gente vai criar uma variável aqui que vai ser string nome hóspede, que recebe o nosso scanner next line. Perfeito. Então nós já temos o nome do hóspede criado aqui. Então, beleza. Aí a segunda coisa que ele pede para a gente fazer a leitura é o tipo de apartamento utilizado, que pode ser A, B, C ou D. Então vamos copiar aqui para facilitar a nossa vida. Digite o tipo de apartamento. Qual que é o tipo de apartamento? Pode ser A, B, C ou D. Isso aqui é legal a gente fazer porque às vezes a pessoa não sabe o que pode ser digitado, né? Então aqui a gente vai fazer, né, tipo apartamento, só que ao invés de string a gente pode utilizar char, porque só vai ser digitada uma letra, né? Então, ao invés também de next line, você vai utilizar o next char at 0. Isso aqui eu já expliquei em vídeos anteriores. Mas caso você não tenha lido, caso você não tenha visto, então o que acontece aqui? O next line, ele pega o quê? Uma linha inteira. O next char at, ele vai pegar o próximo caractere no índice 0. E por que índice 0, Wesley? O que seria índice 0? Quando eu digito uma palavra, vamos supor o meu nome, né, Wesley, eu estou passando aqui um vetor, né, ou que a gente chama de array. Vocês devem ter visto vetores lá em lógica de programação também. Não estou falando de vetor da matemática, tá? É um vetor um pouquinho diferente aqui. Tá? Então é um vetor de lógica de programação. O que seria um vetor? Um vetor é um conjunto de informações. Então aqui ó, eu tenho um vetor de letras, de caracteres. E é um vetor com 6 posições, né? W1, E2, 3, 4, 5 e 6. São 6 posições, mas o que acontece? Na lógica de programação, né, nas linguagens de programação, normalmente os vetores não começam a contar do 1, tá? Eles começam a contar do índice 0. Tá? Então aqui eu começo contando índice 0, índice 1, 2, 3, 4 e 5. Então é um vetor com 6 posições, mas essas posições vão de 0 até 5. Então aqui eu estou falando para ele que ele vai fazer a leitura do que for digitado de um caractere que esteja no índice 0, ou seja, no primeiro índice. Então se a pessoa digitar uma letra, vai ler ela.
Se a pessoa digitar uma palavra, vai ler apenas a primeira letra daquela palavra, tá? Então isso aqui é bastante importante. Então beleza, então aqui um next char at, eu só não me recordo se esse char aqui ele é minúsculo ou maiúsculo, acho que é maiúsculo. A gente deixa aí, se ele der erro depois a gente corrige, eu não me recordo de cabeça agora. Tá? Então o tipo do apartamento, e aí continuando ele pede para falar o número de diárias utilizadas pelo hóspede. Então aqui também nós vamos, né, digite o número de diárias. E aqui então a gente vai poder fazer um int, né, porque número de diárias, né, quantos dias ficaram lá. E aí normalmente não, né, as diárias são lidas de maneira inteira, né, ou você passou uma diária ou você não passou. Então aqui vai ser int diárias, e aqui a gente faz um next int. Beleza, next int. E ele pediu também valor de consumo interno do hóspede. Então, se a pessoa consumiu alguma coisa ali dentro. Então, digite o valor de consumo interno. Eu gosto sempre de colocar essas coisas em maiúsculas para representar que são as informações necessárias, né? E aqui, por ser consumo interno e por ser valor, então nós temos double. E olha que legal, né? Esse exercício. Esse exercício aqui a gente tem consumo int. Nós temos aqui praticamente todos os tipos de variáveis, né, primitivas. Nós temos ali o char, nós temos o int, nós temos o double e temos até o string, né, aqui dentro. Então a gente vai trabalhar com vários tipos, né, de informação. Isso aqui é bastante legal. O valor da diária vai ser determinado pela seguinte tabela. Então aqui, de acordo com o tipo de apartamento, nós temos o valor da diária. E aqui eu vou ensinar uma coisa diferente para vocês, né? Eu vou fazer primeiramente com o if e depois eu vou ensinar com um tipo, né, de validação diferente, que quando acontece isso aqui, de você ter uma possibilidade e um valor diretamente ligado, fica muito mais fácil para você fazer. Imagine que vocês tivessem 50 possibilidades aqui, vocês vão ver que isso ia ficar muito mais fácil mesmo, tá? Mas vamos fazer primeiramente com o if aqui. Então, né, de acordo com o tipo do apartamento, a gente vai ter o valor da hospedagem, né, o valor da diária. Então aqui eu já vou colocar double valor diária, e aí de acordo, né, com as possibilidades a gente vai colocar aqui. Então, se tipo apartamento for igual, né, então aqui a gente está validando, for igual a A, lembrando que por ser um char eu tenho que colocar isso entre aspas simples, tá? Aspas simples e não aspas duplas. Então, se o tipo do apartamento for A, valor diária vai receber 150. Então vai receber aqui 150. Se não, se o tipo do apartamento for igual a B, então o valor da diária vai ser igual a R$ 100. Se não, se tipo apartamento for igual a C, o valor da diária vai ser igual a 75. Então, igual a 75. E, caso contrário, o valor da diária vai ser igual a R$ 50, que aí seria o D, né? Eu não tenho nenhuma outra possibilidade. Então aqui nós temos isso, depois eu vou refatorar isso aqui utilizando o case ou switch, tá? Switch case, case switch, não tem problema, qualquer uma das duas nomenclaturas vocês vão entender, tá? Então nós utilizaremos aí um outro tipo de validação que não vai ser o if-else, nós vamos utilizar uma validação que é um pouquinho mais direta, tá? Então vai ficar bem mais prático para escrever o código aqui. Então nós já temos o valor da diária que vai ser 150, 100, 75 ou 50. Então agora continuando aqui, o total das diárias é calculado pela multiplicação do número de diárias utilizadas pelo valor da diária. Então beleza, então aqui a gente tem um double de novo, total diárias, que vai ser valor da diária vezes, como que nós colocamos aqui, as diárias.
E aí, se quiser, pode até colocar aqui, né? QTD diárias, para ficar mais fácil. Né? Vamos seguir um padrão. Quantidade de diárias utilizadas, né? Então, a quantidade de diárias vezes o valor da diária vai dar o total da diária. Então, perfeito, nós já temos o total das diárias. O subtotal é calculado pela soma do valor total das diárias e o valor do consumo interno. Então, nós temos que ter um subtotal. Então, aqui, subtotal recebe total das diárias mais consumo interno. Então, aqui, total diárias mais consumo interno. Então, nós já temos um subtotal. O valor da taxa de serviço, então temos uma taxa de serviço que é 10% do subtotal. Então aqui também, double, taxa serviço, recebe subtotal vezes 0,1. Falamos isso no exercício anterior, 10% equivale a 0,1. Então já temos a taxa de serviço. O total geral resulta na soma do subtotal com a taxa de serviço. Então aqui, double total geral, ou apenas total, façam da maneira que ficar melhor para vocês, é a soma da taxa de serviço, né, mais o subtotal. Posso fazer assim que fica mais semântico, né, fica mais lógico. Então, é a soma do subtotal com a taxa de serviço. Escreva a conta final contendo. Então, aqui a gente vai fazer uma espécie de resumo, né? Então, vamos lá. Systemoutprintln, vou copiar aqui para facilitar, deixar as coisas um pouco mais rápidas, né? E vou fazer igual eu mostrei para vocês. Então vou colocar aqui um monte de asterisco, simbolizando que vai começar a emissão de alguma coisa, a impressão de alguma coisa. E vamos lá. Então aqui, né? Conta final. Então a conta final vai constar ali, né? Nome do hóspede. Então aqui, hóspede mais nome do hóspede. Tipo do apartamento. Apartamento. E aqui a gente coloca tipo aparte. Número de diárias utilizadas. Então, a quantidade de diárias, né? Diárias mais quantidade de diárias. Valor unitário da diária. Então, perfeito. Então, aqui, valor da diária. Valor da diária. Valor total das diárias. Então, aqui, total diárias. Como que ficou ali? Total diárias. Opa. Total diárias. O valor do consumo interno. Consumo interno. Aqui pode colocar um cifrão, aqui pode colocar também, e aqui pode colocar também, que são todos valores, né? E aqui a gente coloca consumo interno. Daí eu vou passar aqui uns asteriscos para simbolizar que há uma separação, né? Mas assim menorzinha. Vou copiar aqui. Consumo interno, subtotal. E o bacana de fazer dessa maneira é que fica tudo bastante bem separado, né? Então a gente já tem todos os valores. Não precisa fazer nenhum tipo de validação dentro da própria escrita, né? Subtotal, cadê? Foi escrito com T maiúsculo, subtotal. Aí depois eu tenho a taxa de serviços. Então aqui taxa de serviços. E aí depois nós temos o total geral, né? Total geral.
Então aqui, total geral. Posso passar um novo asterisco desse aqui para simbolizar que é o final. E aqui, total geral, para indicar então que é o valor final dessa conta. E aí a gente joga um último asterisco grandão daquele ali, para simbolizar que é o final de tudo aqui então da conta. Perfeito. Então lá é mais extenso o exercício, né, mas fazendo por partes, né, fazendo por etapas, fica muito mais prático, né, de conseguir concluir ele. Então vamos lá, vamos fazer agora um teste aqui, vamos ver se não vai ter nenhum erro. Opa, tivemos um errinho aqui. O erro aqui, o que acontece, tá? Foi falta de atenção mesmo. Aqui, ó, quando é o char, tá? Na realidade você faz o next dessa maneira, ponto, né? Ou seja, ele vai capturar o que foi digitado e aí você vai falar para ele que você quer pegar o que foi digitado, mas somente no índice 0, tá? Então você faz essa separação aqui através do ponto. Então funciona dessa maneira. Dá para ser feito também isso aqui com string, fazendo através do next line, mas não é garantido, porque se a pessoa digita mais de uma letra, ele vai pegar mais de uma letra e aí vai ficar muito mais difícil, né, de você conseguir separar isso aí. Uh, Muitos alunos, né, sempre que entram nessa parte, ficam com a seguinte dúvida: e se a pessoa digitar com letra minúscula? Claro, pode dar problema, você tem que fazer a validação aqui. Eu não vou entrar nesse caso hoje, tá? Mas dá para fazer a validação também pelo case sensitive, né? Se a pessoa fez a digitação com letra maiúscula, letra minúscula. Alguns alunos vieram me perguntar isso aí para mim no particular e eu passei a solução de como resolver, tá? Mas aqui a gente vai deixar no mais básico, nós vamos digitar com letra maiúscula já, para facilitar a resolução do problema, ok? Então aqui a gente dá continuidade. Então ele vai começar solicitando aqui, nome do hóspede Wesley. Qual que foi o tipo de apartamento? A, B, C ou D? Ah, o tipo do apartamento foi A. Quantas diárias ficaram lá? Ficou 5 diárias. Aliás, vamos fazer um valor fechado aqui, né? Ficou 10 diárias, 10, 150, 1.500. Aí fica mais fácil para a gente bater os valores ali, né? Digite o valor do consumo interno. O consumo interno foi de R$ 100. E aí então aqui ele traz para a gente aquele resumo, né? Vamos aumentar aqui para ficar tudo visível. Então, conta final. Hóspede Wesley, tipo de apartamento A, 10 diárias. Valor da diária 150, total de diárias 1.500. Consumo interno R$ 100, subtotal 1.600, então bate, né? Ó, 1.500 mais 100, 1.600. Total de serviço 160, taxa de serviço, né? 160, 1.600 mais 160, 1.760. Tá? Então aqui a gente tem a solução do problema. Não vou testar com cada um dos tipos de apartamento, porque senão isso aqui vai ficar muito extenso, tá? Mas então a gente já viu que os cálculos estão sendo feitos, ele está validando de acordo com o digitado aqui, então é só vocês copiarem e fazerem o teste depois. Vamos refatorar isso aqui utilizando o case, né? Que foi esse tipo diferente de separação que eu comentei com vocês, tá? Como que funciona o case? Deixa eu pegar aqui uma documentação, case switch no Java, só para vocês verem, tá? Ele é uma validação um pouquinho semelhante ao if-else, só que ele é mais direto. Você não fica fazendo validações, se for esse, faz isso, se não, faça isso, se não, se, faça aquilo. Não, ele já é uma coisa muito mais direta, tá? Ele funciona dessa seguinte maneira: você digita um valor, pode ser feito com inteiro, pode ser feito com string, pode ser feito com basicamente tudo. E aí você vai fazer o seguinte, switch. O que seria switch? Switch é troca, né? Então troca ou interruptor, qualquer coisa do tipo que envolva uma validação um pouco mais direta, né? Sim ou não, apenas. E aqui então ele vai fazer um switch baseado em um determinado valor. Então é assim, ó, com base neste valor você vai encontrar uma opção. Então aqui nós faremos uma lista, tá, de diversas possibilidades baseadas em cada caso, né? Então aqui, ó, troque, né, de acordo com a variável, caso seja isso, este valor. E aí você vai fazer um break para ele finalizar, para ele não ficar pulando de um em um. Caso seja isso, faça isso. Caso seja, então ele é uma validação mais direta, tá? E aí você pode definir um default, que aí caso não tenha sido selecionado nada de acordo com aquilo, ele vai fazer essa exibição aqui, tá? Então vamos passar isso pro nosso caso do hotel, né? Então aqui ao invés de eu fazer esses ifs e elses, o que que eu faço? Eu faço assim, ó, switch, ou seja, troque, né? Então a gente segue o mesmo padrão aqui,
entre parênteses, você vai passar o que você quer validar. O que eu quero validar? Eu quero validar o tipo de apartamento. Então, faça a troca de acordo com o tipo de apartamento. Aí eu vou fazer os cases. Então, case, né? Então ele passa esse case. Como eu estou fazendo com variável do tipo char, então case A, dois pontos, o que eu vou fazer? Valor da diária recebe 150. E aí eu posso fazer aqui embaixo já um break, né? Então, se for do tipo A, break para ele fazer isso aqui. Então, exatamente igualzinho está aqui, tá? Precisa colocar um break em cada um? Sim, é interessante porque aí você não fica fazendo ele passar por todas as possibilidades. Só que ele fica mais limpo, o código, né? Fica mais fácil de você entender. Aí aqui, ó, caso for B, valor diária recebe 100. E aí tu faz aqui também um break. Case C, valor diária recebe 75. Break também. Case D, valor diária recebe 50. Wesley, mas e a questão do default, né? Por que você já não colocou o default aqui no D? Porque não tem uma outra possibilidade. Porque aí nesse caso, como eu estou montando uma estrutura que fica muito mais bonitinha, eu já posso colocar aqui, ó, default, né? E aí eu posso colocar uma exibição, ó. Olha lá, eu posso fazer igual tá aqui, ó. Default, eu posso fazer um sysout. Então eu venho aqui e faço, ó, default, opa, system.out println nenhum tipo, como que foi aqui? Tipo de apartamento, né? Nenhum tipo de apartamento, ou melhor, né? Faz negócio aqui, né? Tipo de apartamento inválido. Deixa eu só fechar aqui, ó. Tá? Então ele vai ficar dessa maneira. Opa, na verdade ele já estava fechado aqui em cima. Beleza. Olha lá. Então ele fica dessa maneira, ó, tá? Então, se for A, o valor da diária recebe 150. Se for B, o valor da diária é 100. Se for C, o valor da diária é 75. D, o valor da diária é 50. E por default, ele faz a exibição do tipo de apartamento inválido. Tá? Então, aqui com o switch case ou case switch, isso aqui fica muito mais bem estruturado. Isso aqui é específico do Java? Não, existe em todas as linguagens de programação. Tá? É uma técnica um pouquinho mais avançada, mas que o código fica muito mais bem estruturado, fica muito melhor para você dar manutenção nele, para você entender o que está acontecendo. Vamos fazer um teste aqui, só para conferir se não tem nada de errado. Opa, valor da diária. Ah, tá. Aqui no case, no default, eu não coloquei um valor da diária. Então vamos colocar um valor da diária inicializando com 0, porque senão aqui ele fala que tem a possibilidade, ó, a possibilidade do valor da diária não ser inicializado. Né? Como aqui no default eu não passei nenhum valor da diária, vai que a pessoa coloca E. Então ele não vai passar por nenhuma dessas e ele não inicializaria o valor da variável. Né? Então aqui eu já inicio ela com 0 e aí depois ele vai definir de acordo com uma das possibilidades, tá? E se a pessoa coloca um apartamento errado, ele não vai dar continuidade nos valores, né? Porque vai ficar zerado. Então beleza, ó, nome do hóspede, Wesley, vou testar agora aqui com o apartamento B, número de diária 5, digite o valor do consumo interno 100, e aí ele vai fazer a mesma validação. Olha lá, ele bate certinho, ó, tipo do apartamento foi o B, vamos aumentar aqui de novo, né? Tipo do apartamento B, 5 diárias, valor da diária 100, total de diária 50, 500, né? 5 vezes 100, 500. Consumo interno 100, subtotal 600, R$ 60 de taxa de serviço, R$ 660 no total, tá? Então essa aqui é a ideia envolvida por trás do switch case, que tem gente que fala case switch, né? Que até escrevi invertido, né? Switch case, né? Troque caso. Então o switch case ele vai trabalhar dessa maneira, tá? Isso aqui eu aproveitei a possibilidade das várias opções aqui para mostrar para vocês, tá? Mas a ideia do exercício, de acordo com o conhecimento de vocês atualmente, era que tivesse sido feito com o else, né? Com o if else. Eu vou deixar, opa, apertei um Ctrl S aqui. Eu vou deixar esse código refatorado, tá, para vocês entenderem, mas não há necessidade, tá, de fazer com o switch, tá? Refatoração utilizando o switch case.
Mas aqui então está o comentário para que vocês aprendam, né, para que vocês saibam como pode ser feito também utilizando uma outra possibilidade. Então aqui, resolução do nosso exercício, 13. Tá? Vou até deixar a resolução em outra página, porque a resolução ficou bem extensa. Vou diminuir aqui o espaçamento entre as linhas. Deixar ele bem grudadinho mesmo, espaçamento simples. 0, 0. Beleza. Aí, pelo menos ele fica bem mais compacto, fica mais fácil para vocês enxergarem. E agora vamos para o exercício 14. Listinha de exercícios aqui bem mais complexas, né? Mas vale bastante a pena para vocês. Então, exercício 14. Vamos lá, faça um algoritmo, agora começa a ficar um pouco mais simples, né? Faça um algoritmo que leia um número n, some todos os números inteiros de 1 a n e mostre o resultado obtido. Aqui é bastante simples, tá? Talvez a descrição do exercício confunda um pouco a cabeça de vocês. Mas aqui é o seguinte, vamos lá. Façam por partes também, que aí não tem segredo, tá? Vai ficar muito simples de vocês resolverem. Vamos apagar aqui, vamos deixar só um sysout aqui embaixo para facilitar. Digite um número inteiro, tá? Bastante simples aqui então. Então int n, sc, next int. Aí o que que ele fala aqui para a gente fazer? Ó? Somar todos os números inteiros de 1 a n. Então eu vou fazer assim, ó, for int i recebe 1, enquanto i for menor ou igual a n, i mais mais. Tá? Então eu vou fazer um for para rodar de 1 até n, que n é o número que eu digitei. E ele pede para vocês fazerem uma soma. Então aqui, ó, soma n, né? Soma n, que é a soma dos números. Ela recebe 0. Vamos já inicializar ela com 0 para ficar mais fácil. E aí aqui ele fala para que você some, né, todos os números. Então aqui, ó, soma n vai receber ela mesma mais i. Então você vai somar, ó, todos os números inteiros de 1 a n. Então eu vou colocar lá de 1 a n. 1, aí 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, e vamos imaginar que eu digitei 5. 1 mais 4, 1 mais 5. E acaba. E aí mostre o resultado obtido. Então aqui você vai colocar a soma dos números de 1 até n foi soma n. Pronto, é isso. Tá? Então é basicamente igual um exercício que nós já havíamos feito, né, em sala de aula, mas aqui ele muda que você vai digitar o número. Né? Lá no exercício em sala de aula ele falava, ó, pegue todos os números de 1 a 999, se eu não me engano, e exiba a soma total. Que era aquele lá que o resultado dava 500.500, se não me falha a memória. Né? Então aqui é um pouquinho diferente, a gente vai falar até onde que ele vai fazer a soma. Né? Então a gente testa aqui, se não tiver nenhum errinho. Digite o número inteiro, 10. A soma dos números de 1 a 10 foi 55. Novamente, caso você queira tirar a prova real, você pega a calculadora e vai fazendo a soma. 1 mais 2 mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. A soma de 1 até 10 foi 55. Tá? Então aqui a gente tem o resultado. Então esse aqui é o exercício, é o exercício 14 resolvido. Tá? Então temos aqui o exercício 14, agora vamos para o exercício 15. Vou deixar na mesma página porque ainda estamos com códigos pequenos. Se ficar muito extenso eu jogo para a página de baixo. Então aqui, ó, exercício 15. Faça um algoritmo que gere a seguinte série: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 990, 1000. Então aqui também, bastante simples, até para a gente utilizar, né, essa mesma estrutura que eu fiz aqui. Nesse caso nem precisa de scanner, né? Então eu posso apagar aqui o scanner, depois eu volto ele aqui nos próximos exercícios. E você simplesmente vai fazer o seguinte, ó, enquanto i recebe 10, enquanto i
for menor ou igual a 1000, só que aí você não tem como auto-incrementar, né, de 1 em 1. Então, i recebe i mais 10. Por que i mais 10? Porque ele está pulando de 10 em 10, né? Então ele começa exibindo 10, depois o 20, depois o 30, 40. Então é isso aqui, ó. E aí você simplesmente vai fazer um system.out.println. Pessoal, não sei se está dando para ouvir aí, tá? Mas tá uma cachorrada aqui na rua que tá latindo pra caramba. Meus cachorros vão começar a latir também, com toda certeza. Ó, a gente faz aqui um print, né, para ele exibir um na frente do outro. E aí só faz assim, só. Que aí ele já vai colocando um na frente do outro. Então lá, 1, 2, 3, 4, 5, né? No caso 10, 20, 30, 40, 50, 60 e por aí vai. Tá? E aí pronto, ó, fechou. Tá? Ele começa no 10, enquanto for menor que 1000, ele vai incrementando de 10 em 10. Tá? Então beleza, vamos executar aqui só para ver. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui. Olha lá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 980, 990, 1000, tá? Então é exatamente como ele pede aqui no exercício, ó, 10, 20, 30, 40, e aí ele vai indo até chegar no 990, 1000, tá? Então não tem muito segredo, esse aqui é bastante simples, tá? Uma estruturazinha aí de código bem básica mesmo, bem rápida que dá pra gente fazer, beleza? Ok, vamos voltar aqui, porque agora a gente precisa receber números, né? Então vamos dar uns Ctrl Z para ele voltar com o scanner aqui, para facilitar para a gente. E agora, exercício 16. Vou jogar para a linha de baixo, para a página de baixo. Escreva um algoritmo que leia um número e calcule o fatorial do mesmo. O fatorial a gente já havia feito em sala de aula, então basta vocês, né, relembrarem um pouquinho de como foi feito o exercício do fatorial e aplicar aqui com a mesma lógica de um dos exercícios anteriores. Agora vocês vão digitar um número. Lá naqueles fatoriais nós tínhamos feito, né, fatorial de 1 até 5, se eu não me engano, ou de 1 até 10, né? Mas então aqui a gente vai fazer um único fatorial, tá? Então aqui vamos lá. Digite um número inteiro, a gente vai pegar o número n aqui, int fat, né? Então fatorial, vamos deixar ele com 0 aqui, e vamos então agora pegar esse algoritmo de lei, calcule o fatorial do mesmo. E aí, como que é a fórmula do fatorial, Wesley? Como que eu faço fatorial? Meu, se você não lembra a fórmula do fatorial, né, da matemática, pega, vem aqui e pesquisa no Google, ó, fórmula fatorial, tá? Evitem pegar assim, ó, tá? Quando vocês jogarem fórmula fatorial, ele já vai mostrar para vocês as linguagens, tá? Isso aqui é tradicional de pesquisa. Não pega, tá? Na linguagem, porque é legal que você force o seu cérebro a entender como transformar uma fórmula matemática numa linguagem de programação. Então você vem aqui, pega um site, pega uma imagem que mostre qual que é a fórmula matemática, né, desse cálculo e transforme isso no código, né, na linguagem de programação. Então lá, o fatorial de um número inteiro e positivo representado por n é obtido a partir da multiplicação de todos os seus antecessores até o número 1, cuja expressão genérica é de n fatorial igual n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3 e assim por diante. Pela definição dada o fatorial de 2, né, lê-se fatorial 2, 2 vezes 1, que é igual a 2. Então aqui, se fosse fatorial de 3, seria 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar aquele número e vai ter que ir descendo ele para fazer o fatorial, tá? Então vamos lá. Opa. Então aqui, para eu fazer o fatorial, o que eu vou ter que fazer? Int, deixa eu ver se vai ficar mais fácil fazer com o for ou se vai ficar mais fácil fazer com o while, né? Porque a gente já tem ali o número definido e a gente tem que descer ele, né? A gente tem que ir voltando até o 1. Né? Então a gente tem que descer desde aquele número até o 1, né? Diminuindo. Então eu acho que aqui fica mais prático utilizar o while, tá? Então ao invés do for, porque você não vai ter que criar uma variável i. Então você vai fazer assim, ó. Ou pode fazer pelo i também. Né? Então enquanto i, que recebe n, enquanto i for maior ou igual a 1, i menos menos. Tá? E aí aqui a gente vai fazer, ó,
fatorial recebe fatorial vezes i, né? Porque aí o i ele vai descendo. Vamos ver se está correto isso aqui, ó. Então aqui, ó, o fatorial, ou, né, eu posso fazer assim, né, como que é a representação do fatorial é o número, né, com exclamação. Então a gente pode fazer assim, ó, n com exclamação é igual mais fat, né? Então, mais fatorial. A gente pode fazer dessa maneira, ó. N fatorial é igual a tanto, né? E aí a gente vai ter o resultado. Quer fazer o teste? Faz o fatorial de 4, faz o fatorial de 5, 6, 7, porque ele vai exibir exatamente esse tipo de resultado aqui, ó, tá? Então vamos lá, o fatorial de 5, por exemplo. Tenho que receber ali o resultado de 120, tá? Deixa eu só ver se não tem nenhum ponto e vírgula faltando. Tudo ok. Então, digite o número inteiro, quero saber o fatorial de 5. O fatorial de 5 é igual a zero. Opa, tá errado. Ah, tá, é por causa do fatorial zero aqui. Zero vezes alguma coisa sempre vai dar zero, né? Então a gente começa ele ali com 1. E aí, fatorial de 5 é igual a 120. Beleza, bateu com aquele lá. Se você quiser testar, pega um outro número, né, maior, ó, fatorial de 10. Tem que dar 3.628.800. Então aqui, fatorial de 10, 3.628.800. Pronto, já temos aqui o resultado, tá? Então esse aqui é o exercício corrigido. Tá? Então nosso exercício 16 do nosso fatorial. Então bastante simples, não tem muito segredo. Aí, esse exercício aqui é bacana, tá? Teve gente que veio conversar comigo a respeito disso. Ó. No frigorífico existem 90 bois. Cada boi traz preso em seu pescoço um cartão contendo o seu número de identificação e o seu peso. Faça um algoritmo que leia este número de identificação e o peso dos 90 bois. Pô, tem que ler 90 bois. Aí que tá. Ao final, escreva o número e o peso do boi mais gordo e do boi mais magro, supondo que não haja empates. Então tá, supondo que não vai ter empate de boi mais magro, boi mais gordo, então a gente vai ter que fazer essa leitura. Pois, mas eu vou ter que digitar 90 vezes? Não, você não precisa digitar 90 vezes. Você só precisa garantir que a lógica disso aqui está correta. Então, pô, você precisa trazer o peso do boi mais gordo e do boi mais magro. Então o que você faz? Coloca ao invés de 90, coloca 10. Testa, se estiver funcionando, no final você coloca lá o valor 90. Tá? Então você muda lá só para colocar a resolução do exercício, mas para você testar, você pode digitar somente 10 ao invés de 90, ou até mesmo 5, ou até mesmo 4, né? Aí você vai ver o que vai ficar mais claro para você, né? Para você garantir de que você digitou isso aqui de maneira correta. Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer com 5, né? Eu vou fazer com 10, vai com 10 porque dá um número um pouquinho maior e fica fácil, né, de a gente entender. Então vamos lá, num frigorífico existem 90 bois. Cada boi traz preso no seu pescoço um cartão contendo o número de identificação e o peso. Faça um algoritmo que vá ler, né, este número de identificação e o peso de 90 bois. Então vamos começar por aqui, tá? Vamos voltar aqui para o navegador. Então vamos lá, eu tenho que ter o scanner, então eu vou deixar aqui, só que ele já pede para mim, né, que eu faça a leitura de 90. Então vamos fazer um for, porque eu sei que eu tenho que repetir isso aqui. Int i recebe, vamos fazer 1, né? Enquanto i for menor ou igual a 90, i mais. Tá? Então eu vou fazer com 90 por enquanto, porque a gente está fazendo de acordo com o enunciado. Então aqui dentro desses 90, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a leitura do número de identificação e do peso de 90 bois. Para ficar mais fácil, se você quiser, cria dois scanners, nesse caso, né? Então aqui você vai fazer dois scanners para ficar mais fácil. Então aqui, ó, SC identificação e SC peso, tá? Se você quiser também pode fazer só com um, tá? E aqui você vai fazer o seguinte, vai fazer um sysout, vamos copiar aqui, e você vai fazer assim, ó, digite o número de identificação do boi número, e aqui você vai colocar o i para você ir validando, né, qual que é o número do boi que você está fazendo a leitura, né? Está no 1, 2, 3, 4, 5 e tudo mais, né? E aqui você vai fazer o seguinte.
vamos colocar aqui, ó, int, aliás, int pode ser int, id boi, e aqui você vai fazer int não, perdão, double peso boi. E repare que ele pede para você, né, no exercício, ele pede para que você faça o quê? Você valide quem que é o boi mais gordo e o boi mais magro. Você tem que exibir o número e o peso. Então, beleza, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Ainda aqui no int, a gente vai declarar um int boi magro e id boi gordo. E a mesma coisa aqui do peso. Peso boi magro, que seria do boi mais magro, e peso boi gordo. Tá? Então, o peso do boi mais magro, o peso do boi mais gordo. E isso aqui a gente sempre vai estar validando. Então, digite o número de identificação do boi, número tal. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, id boi recebe sc id ponto next int. Certo? Então, aqui eu vou receber o que foi digitado para o id do boi. E vou fazer a mesma coisa, porém agora para o peso. Digite o peso do boi número tal. Ok. E aqui você vai fazer isso. Tá? Então agora que o peso do boi vai receber o next double. Bom, Wesley, mas e aí? Tá, eu vou estar fazendo a leitura, mas até aqui eu só estou substituindo as variáveis, correto? Correto, beleza. O que você vai fazer aqui agora é validar. Tá? Você vai precisar validar qual que é o boi mais magro e qual que é o boi mais gordo. Então, o que que eu costumo sempre fazer? Tá? If, né? Se i for igual a 1, ou seja, se for a primeira leitura, então você vai fazer o seguinte, peso boi magro recebe peso do boi. Opa, peso do boi. E aqui, peso boi gordo recebe peso do boi, porque é a primeira leitura, então ele tem que ser, tá? Ele tem que ser o boi mais magro e o boi mais gordo ao mesmo tempo. É a primeira leitura, ele tem que ser o marco zero das validações, tá? E aqui só vai acontecer se for a primeira leitura. Passou disso, não tem mais problema, tá? E aqui o ID eu vou fazer a mesma coisa. ID boi magro recebe ID do boi. E ID boi gordo recebe ID do boi. Então, na primeira leitura, eu já sei que isso vai ser salvo como o boi mais magro e o boi mais gordo. Aí agora eu vou fazer a validação aqui embaixo. Então, vamos lá, se peso do boi for maior, tá? For maior que peso boi gordo, então o que que eu vou fazer? Peso boi gordo recebe peso do boi. ID boi gordo recebe ID do boi, que foi o digitado aqui em cima. E eu também faço a mesma validação para o mais magro. Então, if peso do boi for menor que peso do boi magro, o que que eu vou fazer? Peso do boi magro recebe peso do boi, ID boi magro recebe ID do boi. Então aqui, só comentando, eu vou fazer o seguinte, ó. Salvar a primeira leitura como boi mais gordo e boi mais magro. É a primeira leitura. Ele tem que ser o mais gordo e o mais magro porque é o primeiro que foi lido. Espero que vocês estejam entendendo isso aí. Se vocês não entenderem, na hora que vocês assistirem esse vídeo, entrem em contato comigo, me mandem uma mensagem pelo Teams ou pelo WhatsApp, por onde vocês estiverem em contato, e peçam para eu fazer um esclarecimento um pouquinho melhor disso aqui. Mas eu, particularmente, acho que isso aqui faz muito sentido, tá? Dá para entender muito bem isso aqui. E aí aqui eu vou validar. Se o peso lido for maior que o peso do boi mais gordo, atualizar valores. E a mesma coisa
para o boi mais magro, só que, né, mesma coisa, só que diferente. Né, igual, só que diferente, como dizia um amigo meu. Se o peso lido for menor que o peso do boi mais magro, atualizar valores do boi mais magro, tá? E aí, beleza, a gente pega, vamos fazer uma ediçãozinha rápida aqui. Isso aqui a gente só vai ficar fazendo trocas de valores e validações, tá? E validações. Então a gente vai pegar e vai fazer assim, ó. Vai fazer um system out. Depois que fizer todo, né, o percurso ali do loop, a gente vai fazer um system out e indicando aqui, ó. Ao final, escreva o número e o peso do boi mais gordo e do boi mais magro. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Os asteriscos, né, que eu gosto de fazer. Boi mais gordo. A gente vem aqui e coloca, né, identificação mais ID boi gordo e peso do boi gordo. E a gente faz isso. E a gente pode copiar isso aqui e trocar tudo por magro. E boi mais magro, boi magro, boi magro. Pronto, é isso aqui, ó, tá? Então a gente vai fazer essa validação. Aí aquilo que eu comentei, poxa Wesley, tenho que fazer 90 vezes isso? Não, você não precisa. Pode fazer aqui e colocar por 10, ao invés de você ler 90 vezes logo de cara, né? Então vamos só dar uma conferidinha, ver se não está faltando nenhum ponto e vírgula. Se tiver algum erro de sintaxe, ele vai acusar aqui, mas acredito que esteja tudo certo. Opa! Deu uns erros aqui, ó. Peso boi magro pode nunca ter sido inicializado. Ah, então tá bom, então a gente faz assim, ó. Tá. Ele não entendeu, ele não conseguiu enxergar que sempre isso aqui vai estar, né, ele vai acontecer isso aqui, né, vai entrar no 1, que é a primeira leitura. Ele começa com 1 e ele já vai entrar aqui com 1, só que ele não entende isso, tá? Ele não aceitou isso aqui. Então a gente vem aqui e faz o seguinte, ó, inicializa isso aqui com 0, né, para ele começar com algum valor. Beleza, não tem problema não. E aí a gente vai e executa. E a ID do boi gordo e do boi magro também não foi inicializado. Também aqui com 0 e aqui com 0. Programação é isso, galera. É executar e corrigir os errinhos pormenores, tá? Então, vamos lá. Digite o número de identificação do boi número 1. Ah, o boi número 1 é o 150650. Então, beleza. Boi número 1, digite o peso do boi número 1. Ah, o boi número 1 ele está pesando 250 quilos. Número de identificação do peso do boi número 2 e peso do boi número 2. E a gente coloca números aleatórios aqui mesmo para a gente ver, né, qual que vai ser o número maior e o número menor digitados aqui. Sempre as identificações a gente coloca qualquer número esquisito ali, não tem problema. Né, e o peso a gente coloca algumas coisas mais, né, mais realísticas ali. Número de identificação, peso, número de identificação, peso. Que eu me lembro, acho que 850 foi o peso mais, né, mais pesadinho, o peso maior que eu coloquei até agora. Número de identificação, 120, acho que 120 também foi o menor até agora. Número de identificação, 350, vamos colocar valores medianos agora, 352. Aí beleza, olha lá como é que acontece então essa validação. Ó. Boi mais gordo, né, ou identificação 654646, 5646, isso aí a gente já vai conferir agora. E o peso 850, que foi o que eu falei para vocês. Ó, acho que o peso de 850 foi o maior até agora. E o mais magro, com essa identificação, com o peso de 120. Então, olha lá, 120 foi o valor mais baixo que eu havia digitado. E a identificação dele, 465, 463, bateu. E o de 850, ó, 850 foi o valor mais alto que eu havia digitado. E a identificação do boi, 654, 5646, certinho, ó, bateu bonitinho, tá?
Então, essa aqui é a ideia desse exercício, tá? Você fazer esse tipo de validação. Dá para fazer de outras maneiras isso aqui? Dá, com toda certeza. Mas como eu digo para vocês, né? Eu acho que essa daqui, apesar de ser um pouco mais extensa, é a maneira mais fácil de se entender o que está acontecendo. Eu acho que isso é o que faz mais sentido para a gente, tá? Se surgir alguma dúvida, novamente, eu deixo falado aqui, me procurem, tá? Falem comigo para eu conseguir esclarecer da melhor maneira para vocês. Deixa eu jogar isso aqui para uma nova página, porque ficou bem extenso. Aqui também, vamos diminuir o espaçamento, igual fiz nos outros. Tentar deixar isso aqui bem organizadinho para vocês, galera. Espaçamento simples, 0, 0. Tudo zeradinho aqui para ficar bem espremidinho o código, ficar ao máximo. Vamos tirar aqui alguns espaçamentos desnecessários, para ficar mais fácil de vocês enxergarem e de entenderem, beleza? Então esse é o nosso exercício 17. Agora vamos para o exercício 18. Faça um algoritmo. Opa, e aqui só retornando, agora que eu vi o número 20 ali, né? Só lembrando, na hora de salvar, mude aqui, né? Ao invés de 10 para 90, porque aí ele vai bater de acordo com o que o exercício pede, tá? Então agora aqui continuando o nosso exercício de número 18, faça um algoritmo que leia a altura de um grupo de 20 pessoas. Calcule e exiba a maior altura do grupo, a altura média e o número de pessoas com altura superior a 2 metros. Olha, aqui é um algoritmo bastante semelhante a esse que nós acabamos de fazer ali dos bois, tá? Só que aqui a gente vai ter alguns cálculos diferentes. Aqui é só a maior altura, tá? Então aqui a gente pode vir e trocar, né, as nomenclaturas. Opa. A gente pode vir aqui trocar a nomenclatura, tá, das informações. Então aqui a gente pode deixar um único scanner, que agora já muda um pouquinho, né, o sentido do nosso exercício. Então aqui vamos lá. Como que ele pede, né? Maior altura, altura média e número de pessoas. Então maiores que 2 metros, né? Então aqui, ó, vamos pegar aqui de altura. A gente escreve novamente. Então aqui, ó, double, maior altura. Pode colocar aqui uma altura. A gente já viu no exercício anterior que eu tenho que inicializar isso aqui, porque senão ele não vai, né, entender. Então, a altura, que é a altura digitada no momento, maior altura. E ele pede também a altura média. Então aqui, né, média altura, vamos inicializar com 0 também, não tem problema. E ele pede também quantidade maior de 2 metros. Então vamos deixar assim, ó, int quantidade maior que 2 metros, vamos inicializar com 0 também. Tá? Então a gente tem essas três informações aqui. Óbvio que eu preciso, né, eu sei que aqui são 20 pessoas, então eu vou ler, né, a altura de 20 pessoas. Então eu já sei que a minha média da altura vai ser o quê? A soma de todas as alturas dividido por 20. Se eu preciso de uma soma, né, então eu preciso ter o total. Então aqui, ó, total altura, já vamos receber 0 também. Vou deixar tudo inicializado. A altura média, a maior altura não preciso de nenhuma outra informação e o número de pessoas também não, né? Então, perfeito. Então aqui, int 1, enquanto for menor que 20, vou deixar aqui 5, tá? Só para facilitar, para ser um pouco mais rápido. Digite a altura da pessoa número i, né? E aí aqui a gente vai pegar então, altura, recebe, scanner, next double. Perfeito. E aí a gente já vai fazer o mesmo esquema aqui, ó. Salvar a primeira leitura como... Pô, boi mais magro não, né? Como maior altura. Tá? Então, se for o i 1, então maior altura recebe altura. Se não for, ele não vai entrar aqui, ele já vai fazer a validação. Se a altura for maior que maior altura recebe a altura que acabou de ser digitada. Então, se... Vamos mudar aqui para o valor, né, para ficar uma coisa genérica. Se o valor lido for maior que a maior altura, atualizar os valores. Como ele não pede da pessoa mais baixa, então a gente não precisa do menor aqui, a gente só deixa dessa maneira, né? Se a altura for maior que a altura,
for maior que a maior altura, então a maior altura vai receber o valor da altura digitada. Aí ele pergunta também aqui para a gente salvar, né, a quantidade de pessoas maiores que 2 metros. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Se o valor digitado for maior que 2, ou seja, 2 metros, incrementar quantidade maior de 2, que é a variável. Então aqui, ó, se a altura for maior que 2, então QTD maior de 2, mais, porque ele vai pegar o valor que ele está ali, que agora é 0, e vai incrementando de 1. 0 mais 1, mais 2, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, ele vai incrementando apenas quando for maior que 2, tá? E a média a gente vai deixar para fazer no final. Só que então aqui eu vou ter que fazer o quê? Total da altura. Eu vou ter que atualizar. Então aqui, total altura recebe total altura mais altura, porque a gente vai sempre somando, tá? Então ele começa com 0 e a gente vai somando aqui com os valores digitados. Beleza, então aqui a gente deixa, né, o meu asterisco ali, que é minha base de início de impressão. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Só para conferir, né, altura total. E a gente faz assim, total de altura. Ele pede para exibir maior altura do grupo. Vamos colocar na ordem ali? Vamos, né? Vamos fazer o negócio certinho, né? Então aqui, ó, maior altura. A gente vem aqui e coloca maior altura. Ele pediu para colocar altura média. Então aqui, vou deixar essa altura total só para facilitar, tá, a nossa visualização. Altura média. Então aqui a gente vem e coloca média da altura, altura média. Só que eu preciso fazer o cálculo. Então a média da altura recebe o quê? Recebe a altura total dividido pela quantidade de pessoas. Que aqui, nesse meu caso, vai ser 5, né, mas depois ela vai ser 20. Então aqui eu vou colocar 5 temporariamente e depois a gente vê e altera para 20. Tá? Então a altura média. E depois ele pede para fazer o quê? Quantidade de pessoas, né, que possuem mais de 2 metros. Né? Pessoas com mais de 2 metros de altura. E aqui é só exibir a quantidade maior que 2. E fechar a nossa impressão de valores aqui no finalzinho. Tá? Então, vamos lá, vamos executar isso aqui. Se não tiver nenhum erro de sintaxe, ele vai exibir para mim os nossos resultados depois das digitações. Então, vamos lá. Digite a altura da pessoa número 1. Pessoa número 1, ela possui 1,50 m. Pessoa número 2, ela possui 1,80 m. A pessoa número 3 possui 1,75 m. A pessoa número 4 possui 2,30 m. E a pessoa número 5 possui 2,10 m. Então aqui ele vai mostrar para nós, olha lá, vamos lá. Maior altura, 2,30 m, né? Foi exatamente o que eu tinha colocado ali. Altura total, 9,45 m. Então a gente pega aqui e faz o cálculo só para confirmar, né? Então 9,45 m dividido por 5 pessoas, 1,89 m é a média de alturas, e pessoas com mais de 2 metros, eu havia digitado 2,3 e o 2,1, duas pessoas, então isso aqui está corretíssimo. A gente altera aqui só para ficar de acordo com o que pede o enunciado. Então 20 vezes, né, dividido por 20, e aí temos o exercício feito. Vamos copiar isso aqui, jogar para o nosso Word. Beleza. Já está com a formatação bonitinha. Então, beleza. Já temos aqui o nosso exercício. Exercício 19, quase finalizando a lista. Um videozinho aí de extensão bem grande, né? Para uma eleição com 3 candidatos, candidato A, candidato B e candidato C, faça um algoritmo que lê 50 votos e no final exiba quantos votos cada candidato recebeu. E exiba também uma mensagem dizendo qual candidato foi eleito, ou seja, qual candidato recebeu mais votos. Aqui você pode fazer com o if, você pode também fazer com o case, tá? Você pode escolher da maneira que você vai fazer.
A ideia, né, a semântica do exercício é bastante semelhante a desses exercícios anteriores que nós fizemos, da leitura dos bois, da leitura das alturas, tá? É a questão dos candidatos e a questão da quantidade de votos. Então vamos lá, nós temos 3 candidatos, então eu preciso armazenar os votos dos 3. Tudo aqui vai ser valor inteiro, então a gente pode vir aqui e colocar int votos candidato A. Pode inicializar tudo com 0 para facilitar. Votos candidato B. E votos candidato C. Todos inicializados com 0, todos começando com 0 votos. Ele pede para que seja feita a leitura de 50 votos. Digite o seu candidato. Aqui não tem muito segredo, tá, galera? É bastante simples aqui. E aqui, então, você vai fazer o seguinte. Você pode colocar aqui uma variável voto, né, que vai ser só para receber aqui. Então, voto vai receber um next char. Né? A gente pode fazer lá um next char. Então, next.char at 0. Então, digite o seu candidato. Você pode colocar aqui candidato A, B ou C. Beleza. E aí, então, você vai apenas validar agora os votos, tá? Então, você vai apenas validar de quem que foi aquele voto. E aí você pode fazer pelo if, você pode fazer pelo case. Eu vou fazer novamente com os dois para mostrar para vocês as possibilidades. Então, aqui, ó, se voto foi igual a A, então o que que você vai fazer? Votos candidato A mais, ou seja, ele vai receber o valor atual dele mais 1. Se não, se voto for igual a C, votos, opa, na realidade igual a B, né? Vamos fazer na ordem aqui para não quebrar o raciocínio. Voto candidato B mais. E aí, né, se não, votos candidato C mais. O que você pode fazer também, né, é óbvio, você pode fazer o quê? Fazer aqui, opa, um else if voto igual a C e fazer uma validação bonitinha, né? E caso contrário, ou seja, né, caso a pessoa não tenha digitado nenhum dos outros 3, você fazer aqui um systemout. Então você vem aqui, system.out.println, candidato inválido. Digite novamente. E aqui também você pode até fazer o seguinte, né? Já que é para dar um feedback para quem está digitando, você pode colocar aqui, ó, voto computado com sucesso. E aí você exibe logo após, né, o cálculo dos votos dos candidatos. Tá? E aí então aqui no final você vai fazer as validações, né, as devidas validações. Então ele pede aqui, né, para no final exibir quantos votos cada candidato recebeu. Então você vai colocar aqui o seu systemout.println. Vamos colar aqui para facilitar, né? Vamos colar aqui a quantidade. Então você vai fazer o seguinte: votos do candidato A votos do candidato B e votos do candidato C. E aqui na frente a gente vai colocar cada um deles. Então aqui, votos candidato A, votos candidato B e votos candidato C. Né? Então a gente tem aqui o resumo de cada votação, de cada candidato, e aí abaixo você pode colocar o candidato, vencedor da eleição foi o candidato, e aí você vai colocar aqui na frente quem foi o candidato. Como que você vai fazer para validar isso aqui? Não tem muito jeito a não ser na mão, tá? Não tem como não fazer isso aqui na unha, assim, se não for na unha. Você vai fazer aqui, ó, um if votos, vamos fazer a validação para o candidato A, tá? Então aqui, ó, se votos do candidato A forem maiores
que votos do candidato B e votos do candidato A forem maiores que os votos do candidato C, e aí aqui, para ficar mais fácil, eu faço aquela separação pelos parênteses. Então, lá, se o candidato A tiver mais votos que o candidato B e mais votos que o candidato C, então o que vai acontecer? Ele vai ser o vencedor da eleição. Então, o candidato A, né, foi o vencedor. Agora, se não, se votos do candidato B forem maiores que votos do candidato C e votos do candidato B forem maiores que votos do candidato A, então o que acontece? O candidato B foi o vencedor da eleição. Caso contrário, que aí não tem uma terceira possibilidade, o candidato C, né, foi o vencedor. Óbvio, isso aqui, né, levando em consideração de que não houve um empate, tá? A gente vai fazer aqui a ideia de que não houve um empate. Então aqui, ao invés de ler o voto de 50 pessoas, eu vou fazer a leitura do voto de 5 pessoas também, para facilitar, né, a nossa exibição. Então vamos aqui executar, se não tiver nenhum erro de sintaxe. Opa, temos errinhos aqui. Faltou ponto e vírgula na linha 25. Opa! Linha 25, falta ponto e vírgula aqui, falta ponto e vírgula aqui também na 28. Perfeito. Vamos lá. Uma aguinha. Digite o seu candidato. Candidato A, candidato B ou candidato C. Candidato A, voto computado com sucesso. Candidato C, candidato C. Candidato B e candidato C, para não ter empate, né? Então, 3 votos para o candidato B, para o candidato C, um voto para o candidato A e um voto para o candidato B. Então, beleza, olha lá. 3 votos para o candidato C, um para o candidato B, um para o candidato A. O vencedor da eleição foi o candidato C. Tá? Então, essa daqui é a resolução mais prática. Agora, refatorando isso aqui com o switch case, você pode trocar, né, esses else's e ifs aqui pela mesma validação. Então aqui a gente faz assim, ó, switch de acordo com o voto. Se for A, o que eu vou fazer? Votos candidato A mais. Tá? E aí a gente faz um break. Case B, votos candidato B, break. Você pode copiar e colar, né? Aquela história, né? Agora aqui tudo é para facilitar a nossa vida. E aí você coloca também o default, né? Que aí o default seria candidato inválido, digite novamente. E aí tudo isso aqui vira passado, tá? Então essa daqui é uma segunda possibilidade para refatorar o código através do switch. Tá? Vou deixar isso aqui só no vídeo, vou apagar e vou colar sem o switch lá, porque senão vai ficar muito extenso lá o documento do Word, vai ficar ruim para vocês. Mas então pausem o vídeo aí um pouquinho antes, né? Ou então aqui também, pausem o vídeo aqui e vejam e testem com isso aqui para vocês entenderem também qual que é o funcionamento. E na realidade aqui faltou mais e aqui faltou mais também, tá? Então aqui também é uma maneira de se fazer isso com o código refatorado através do switch case, tá? Eu gosto muito de usar o switch case porque eu acho que o código fica muito mais bonito, né? Fica muito melhor para você enxergar. Então vamos copiar isso aqui. Vamos jogar aqui no nosso documento do Word. E vamos para o nosso último exercício, porém não mais fácil, né? Também é um exercício que tem ali sua certa complexidade. Então vamos lá. Deixa eu tirar esse espaço que está sobrando. Beleza. Então, o nosso exercício 20, nosso último exercício, também é um pouquinho extenso. Nós temos ali, né, o cardápio de uma casa de lanches especializada em sanduíches é dado abaixo. Escreva um algoritmo que leia o código e a quantidade de cada item comprado por um freguês. Calcule e exiba o total a pagar. Observação: a leitura do código X
indica o final dos itens. Então, quando você digitar X, né, ele vai indicar o final da leitura. Então, o que a gente pode fazer aqui? Né? Na apostila, tem um trechinho lá que ele pede para vocês testarem a funcionalidade, a estrutura de repetição, que é o do. Qual que é a grande diferença do do para as demais estruturas de repetição? Quando você utiliza um while, por exemplo, o while ele vai fazendo o quê? Ele fica validando e executando embaixo. Então vamos pegar aqui um exemplo prático, né? Deixa eu apagar o código aqui, depois eu faço um Ctrl Z e escrevo novamente. Então vamos imaginar que aqui eu tenho um int 0 e aqui eu faço o seguinte, ó, enquanto i for menor que 100 ou menor ou igual, aí fica a critério de cada um, você vai fazer alguma coisa aqui. Tá? E aí você tem que ir aqui embaixo incrementar o i, para que ele faça as suas validações. Então o que acontece? Com o while, ele valida primeiro e depois ele executa. Só que existe uma outra variação que vai fazer bastante sentido para que a gente consiga resolver esse exercício. Por quê? Isso aqui é um menu. Então você tem que fazer primeiro para ler depois. Porque se a pessoa vai fazer um pedido, ela tem que, né, pedir um primeiro item. E aí o X é que vai indicar o final. Então você pode inverter, você pode falar para ele o seguinte, ó, faça, e aí você vai escrever aqui a execução que ele tem que fazer, e você vai colocar aqui, ó, faça enquanto, e aqui você passa a finalização. Né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, enquanto código for, né, diferente de x. Né? Enquanto o código for diferente de x, ele vai ficar fazendo aqui. Então ele vai sempre fazendo leitura, fazendo leitura, fazendo leitura, e quando digitar o x, ele para, ele não executa mais. Tá? Então aqui o do ele vai fazer muito mais sentido para a gente do que o while. Existem maneiras diferentes de se fazer? Com toda certeza. Tá? Dá para fazer com o while também? Dá, mas só que eu acho que o do ele faz muito mais sentido e é o que eu vou mostrar para vocês na resolução deste exercício. Tá? Se vocês fizeram com o while, ele vai funcionar também, mas eu garanto para vocês que o do ele faz muito mais sentido. Tá? Então eu vou colocar aqui já, vamos voltar, né? Deixa eu só fazer uns Ctrl Z para ele deixar o nosso scanner aqui para facilitar, para não ter que digitar tudo novamente. Vamos utilizar aqui o próprio scanner. Então eu já vou colocar aqui um char código, né, que vai ser o código do nosso produto. Então o char código do nosso produto, ele tem aqui o preço, ele tem o tipo do produto que a gente vai exibir depois. E então vamos colocar aqui valor unitário. Eu já sei que eu vou ter que ter isso, né? Double valor unitário. Na realidade não vai precisar, porque a gente só vai salvando, ele só vai precisar, ó, na verdade, leia o código e a quantidade de cada item, né? Então aqui no exercício, o que ele pede? Ele pede para você escrever um algoritmo que vai ler o código e a quantidade de cada item comprado por um freguês, calcular e exibir o total a pagar. Ele não pede para você exibir uma lista disso aqui. Então isso aqui vai facilitar muito, tá, a nossa resolução do problema. Se ele pedisse para você fazer uma lista, aí daria mais trabalho, porque você ia ter que armazenar item por item. Como ele não pede, então está muito mais fácil de resolver o problema aqui, certo? Eu só vou precisar então criar uma variável para o código e eu vou precisar fazer uma variável para o valor total. Porque aí tudo isso, né, conforme eu disse, ele não está pedindo para que eu faça uma listagem, então eu só vou incrementando esse valor total aqui de acordo com o que for digitado. Então vamos apagar essa linha aqui que é do exercício anterior e vamos apagar o for também que é do exercício anterior. E a gente utiliza o restante depois caso precisar. Então como eu estava dizendo antes, eu vou fazer aqui um do e enquanto código for diferente de x. Então, enquanto o x não for digitado, ele vai executando este do. Tá? Então, aqui no do, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um system out e vou colocar aqui, ó, cardápio. A gente vai fazer um pouquinho diferente aqui, ó, né? Um cardápio
e vou colocar as opções, tá? Então, olha lá, código H. Então, aqui, ó, código H, que vai ser o hambúrguer. Na verdade, dá até pra gente fazer diferente, porque aqui, ó, vocês podem reparar que a inicial já é o código, ó. Então, H de hambúrguer, C de cheeseburger, M de misto quente, A de americano e Q de queijo prato. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui, ó, né, uma simbolização. Então, aqui, ó, hambúrguer, e aí eu coloco na frente o valor. O valor do hambúrguer é de 1,50. Aí a gente vem aqui, copia e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola. E a gente vai mudando aqui somente as informações. Então aqui, cheeseburger. E o cheeseburger é 1,80. O outro lanche aqui é o misto quente. Misto quente, que custa 1,20. O outro aqui é o americano. Americano, que custa R$2. E o último aqui é o queijo prato, que custa R$1, exatamente. Tá, então aqui nós temos o cardápio. E aí aqui embaixo a gente pode colocar, né, pode passar também, né, o asterisco aqui para simbolizar, que fica muito mais fácil, fica muito mais bonitinho. E a gente coloca um último sysout aqui. Digite o código do pedido. E aí a gente vai ver aqui, ó, código recebe sc next char at 0. Né? E agora eu posso colocar aqui também a questão, né, do switch case, que a gente acabou de ver nos exercícios anteriores. Então eu posso vir aqui e usar um switch, código, e aí dependendo do que o código for, eu já posso incrementar aqui no valor total. O valor total a gente já vai inicializar ele aqui com 0. Então, case, se ele for H, o que eu faço? H, valor total, recebe ele mesmo, mais 1,50, 1,5. Então, se for o H, eu faço isso. Já jogo aqui um break. Então, a gente já consegue fazer dessa maneira. Se for C, valor total, mais 1,80. Se for M, valor total, mais 1,20. Se for A, a gente coloca R$2, que é o americano. Se for Q de queijo, prato, a gente deixa com 1. Né, aqui também não precisa nem do ponto, né, só 2, que é valor inteiro. E aqui a gente coloca the full, né, nenhum item selecionado. Se for o X, ele vai exibir esse nenhum item selecionado, mas tudo bem, não tem problema, nenhum item selecionado, e logo em seguida ele já finaliza a conta. Se você quiser, você pode também acrescentar um case do X. E aí, ao invés dele fazer isso aqui, ele já joga, na realidade ali embaixo faltou o systemout, né? systemout.println, finalizando conta. E aqui também faltou o system.println. systemout.println, beleza. Então lá, finalizando conta, porque foi o X, né, que foi digitado. O X é para finalizar tudo aqui. Então ele vai executar essas informações enquanto o código for diferente de X. E aí, então, aqui a gente pode colocar, né, o nosso sysout, a gente pode apagar isso aqui, porque não faz parte do exercício. Total da conta. Epa! Total da conta. A gente coloca simplesmente aqui, ó, valor total. E aí, beleza. Já temos aqui o nosso exercício resolvido. Tá? Então, já temos aqui o exercício resolvido. Então, de acordo com o switch case, ele vai executar essas informações e no final ele vai exibir o valor da conta.
Então vamos fazer aqui um teste, se tiver algum erro de sintaxe ele vai informar pra gente. Enquanto o código... Ah tá, faltou um ponto e vírgula aqui, né? Então enquanto o código for diferente de x, aqui no default faltou 2 pontos, né? O default tem que ter 2 pontinhos também. E aí beleza, vamos corrigir e vamos executar. Olha lá. Digite o código do pedido. Eu quero um hambúrguer. Então, um hambúrguer, 1,50, mais R$ 1 do queijo prato, 2,50, mais R$ 2 do americano. Então, a gente vai ter ali a informação final. Então, x, olha lá, 4,50. 2,50 com mais 2, 4,50, tá? Se você quiser, você pode também fazer aqui sempre um subtotal da conta, né, para você ir conferindo o que vai acontecendo. Mas de acordo com o que pede no exercício, era somente isso. Novamente, esse switch ele pode ser substituído por um if-else. Eu quis mostrar aqui no switch para vocês verem uma maneira diferente e mais bem estruturada de se fazer, né, esse código, mas pode ser utilizado um if-else tranquilamente, tá bem? Então aqui, copiando o código do nosso último exercício, jogando aqui, vou salvar essa documentação e coloco para vocês também como documento de correção, beleza? Mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tenham, podem ficar à vontade para me perguntar. Caso vocês tenham sentido dificuldade, né, em algum exercício, alguma explicação, pode vir me procurar, pode falar comigo que eu vou auxiliando vocês e a gente vai tirando as dúvidas no particular, beleza? Muitíssimo obrigado e vou fazer já também a correção da nossa terceira lista, tá? E aí eu passo para vocês assim que estiver pronto. Valeu, galera, muitíssimo obrigado, até mais, tudo de bom para vocês.